coisa minha pessoal, né? De me expressar com Deus, é uma das formas, não é única. Quando eu tiro um período de oração, eu costumo ficar um período quando eu estou em oração e botar canções, ouvir, orar e adorar, e abro a Bíblia, leio o texto que eu escolhi para ler, leio livros, e muitas vezes eu tenho um hábito de, durante a oração, Deus me dá uma palavra específica aqui e tal, e aleatoriamente abrir a Bíblia, e naquela semana, por as 3 ou 4 vezes seguidas, num dia 3 vezes seguidas, outro dia mais 2 vezes seguidas, me veio o mesmo texto. E depois à noite cheguei em casa e a Patrícia falou: amor, eu li um texto semana que eu orei a Deus aqui, quando abri, um texto tão duro. E depois, conversando com a Carla, durante a semana, quando começou a oração, ela veio trazer o mesmo texto. O pastor me deu um texto que me incomodou muito aqui essa semana, e eu falei: tantas coincidências, né? A incidência acontecendo ao mesmo tempo, nem sempre quer dizer alguma coisa, mas algumas vezes Deus quer falar algo. E eu entendi, espero que não tenha me equivocado, não seja a minha carne ou a minha alma me confundindo, eu entendi que Deus estava falando algo para essa nação, para a nossa igreja e para cada um de nós individualmente. Então quero realmente colocar dessa forma quando eu recebi essa palavra. Quero uma palavra uma palavra para essa geração, para a nossa nação, para a nossa igreja e para pessoas individualmente. Seja uma palavra para toda a humanidade, mas eu entendi dessa forma. Eu quero ler com você esse texto. Eu separei alguns versículos do capítulo 30 do livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 30. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Acho que o pessoal vai colocar ali na mídia, né? Vou tentar colocar. Se você tiver dificuldade, leia aqui na tela, ou acompanhe na sua Bíblia aí. Isaías 30, eu vou ler inicialmente os versículos 1 a 3, depois os versículos 7 a 15 e finalmente os versículos 18 a 23. Isaías, capítulo 30, versículos 1, 2 e 3, depois versículos 7 a 15 e finalmente versículos 18 a 23. Quem achou Isaías 30 pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na versão que eu vou ler, a nova versão internacional, a NVI. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, que fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Versículo 3, mas a proteção de faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará lhes causará humilhação. Versículo 7, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você.
Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: esse é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens, revestidas de prata, e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e terra dará alimento rico, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ler tua palavra, que é santa. Te peço, Senhor, me ajude no tempo que eu tenho disponível, de forma clara, de forma inequívoca, de forma muito explícita, eu consiga manifestar aquilo que o Espírito Santo segredou ao meu coração enquanto orava sobre esse texto. Ó Pai, eu quero pedir que cada coração e mente aqui presente sejam levados cativos à obediência de Cristo, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Que as nossas armas espirituais destruam fortalezas, anulem sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Assim nós oramos e cremos, Pai querido, para que essa semente poderosíssima que é a Tua palavra encontre em nossos corações solos férteis para que produzam frutos em abundância. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Sempre que eu vejo essa interjeição, essa expressão ai, ela é bem forte na Bíblia, né? Ai de vós, ai dos filhos. É uma interjeição que tem um sentido de dor, de desagrado. Pode simbolizar um grito aflito de dor também. Literalmente Deus está gritando. Muitas vezes as pessoas não entendem que quando o profético se manifesta dessa forma, ai de vós, ou quando o próprio Cristo em Jerusalém dizia para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus. Essa sentença, essa interjeição de dor, não traz apenas juízo, traz dor mesmo. Dói no coração do pai repreender os seus filhos. E essa sentença de dor é como um grito de Deus. Foi como eu senti quando li esse texto. Quando a frase, ai dos filhos obstinados, me saltou os olhos, como se essas letras ganhassem vida na minha Bíblia, e enquanto eu lia no quarto, e me saltou os olhos, como um arpão me ferindo no peito. Foi o sentimento que eu tive, da dor do coração do pai. A dor que muitas vezes, me perdoem por falta de equilíbrio emocional, deixei extravasar até de forma exagerada no púlpito. A dor por perceber uma geração que parece que não entende o amor do pai e que trata esse amor como lixo. Ai dos filhos obstinados, diz o Senhor. Eu entendo que esse é um grito de dor por essa geração, uma geração obstinada. Que palavra dura é essa, obstinado? A palavra usada no hebraico para obstinado, sarar, ela tem uma aplicabilidade muito forte, porque ela pode significar, entre outras coisas, dar as costas a alguém. Ou então, ser refratário a alguém. Então, obstinação é muito mais do que rebeldia, muito mais do que desobediência. É a nítida decisão, a firme decisão, a decisão consciente, a decisão pensada de dar as costas a alguém que te ama. Como um filho, enquanto o pai o repreende, dá as costas para o pai, fisicamente, mas principalmente emocionalmente, cognitivamente. Ele decide ignorar a palavra do pai. É dar as costas enquanto o pai fala. É ser refratário. Todo dono de casa sabe que é um recipiente refratário, não é isso? Você põe no forno. O recipiente refratário, ele suporta o calor de tal forma que ele não muda
a sua estrutura física. O recipiente refratário suporta o calor de tal forma que ele consegue suportar aquilo que não o incomoda. O que está dentro dele frita, ferve, mas ele está impassível, intacto. Ele está firme. Há pessoas aqui refratárias ao amor de Deus, ao ardor desse amor. Deus tem queimado de amor por você, e você está refratário, você ignora, isso não te afeta, você está isolado, você fecha, não te toca, não te fere, não te incomoda os apelos de Deus. Essa geração, geração refratária, ela reclama pela falta de chuva e não percebe que nós passamos em poucos séculos a destruir aquilo que poderia durar toda a eternidade nessa terra, porque nós tratamos o que Deus nos deu como nada. Nós desperdiçamos a água que nós tínhamos, desperdiçamos as árvores, desperdiçamos o meio ambiente, e hoje reclamamos das consequências que vivemos. Nós ignoramos os avisos. Quando eu penso em alguém refratário, alguém obstinado, me vem sempre à memória uma palavra do pastor Sérgio Elias, que várias vezes eu repliquei aqui em minhas pregações, e faço sempre questão de dar o crédito, porque foi uma coisa que eu ouvi tão simples daquele homem de Deus, mas que me trouxe tanta luz quando ele falava do texto de quando Deus diz que endureceu o coração de Faraó. Refratário é isso mesmo. O que é endurecer o coração de Faraó? Como é que Deus endurece o coração de alguém? Simples. Não é que Deus endureceu porque Deus foi lá e fechou o coração de Faraó. É que quando a glória de Deus se manifesta para alguém, ou o coração da pessoa amolece ou adoece, ou amolece ou endurece. Quanto mais glória de Deus no coração de alguém, mais o coração amolece ou endurece. E quem vai definir se endurece ou amolece não é a glória, mas é o próprio coração da pessoa. A glória de Deus é como um sol. O sol amolece e derrete a manteiga, mas o mesmo sol endurece o concreto. Porque a estrutura do instrumento que recebe o sol é que define como ele vai reagir diante dessa glória. Há pessoas endurecidas. Deus tem manifestado sua glória de forma inexorável, inegável, inequívoca nessa igreja. Deus tem manifestado sua glória na libertação de pessoas, em vidas transformadas, no ensino da palavra, no mover do Espírito Santo. E quanto mais Deus revela a sua glória, mais você endurece. Eu espero que hoje, honestamente, o Espírito Santo consiga quebrar esse espírito obstinado no teu coração e você se abra para o que Deus está falando. Ai dos filhos obstinados. Uma outra palavra muito usada para obstinação na Bíblia é homem de dura cerviz, né? Aqui, da cervical, que não se curva, que não se dobra. Eu sei o que eu estou falando. Levanta a cabeça, inclina o queixo, nariz empinado. O Espírito Santo está buscando pessoas capazes de se dobrar diante dele, amém? De se permitirem serem queimadas por ele, amém, irmãos? De se permitirem serem tratadas por ele nessa noite. Porque a rebelião, disse o Senhor usando o profeta Samuel, é como o pecado de feitiçaria. A obstinação, a rebelião, a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Essa geração é uma geração que peca como quem peca na feitiçaria. Porque, como dissemos várias vezes aqui nesse púlpito, nossa geração não sofre por falta de ensino. Gente, eu sou crente há 37 anos. Eu nunca vi uma geração que teve tanto acesso à palavra como a nossa tem. Já falei aqui repetidas vezes. No começo da minha fé, como era difícil ouvir uma boa palavra. Eu esperava, às vezes, o ano inteiro para ter nos meus bons tempos de infância na querida Assembleia de Deus, a confraternização de mocidade. Quem lembra disso? Quem é mais antigo lembra, né? Já havia um pregador de fora. Porque senão eram aquelas palavras de sempre, cansativas, repetidas, sem conteúdo. Você para ir num congresso bom, meu Deus, era uma dificuldade. Tem uma convenção, um congresso. Hoje nós temos abundância de ensino. Na internet, na televisão, no pendrive, no carro, na igreja. Não falta ensino. Não falta informação.
falta obediência à palavra. Falta entender que você não está numa filosofia de vida, você está no caminho de vida. E nesse caminho, a palavra precisa, de fato, transformar você. Você pode dizer amém? Precisamos de muito mais transformação do que informação, gente. Porque informação já teve demais. Esse povo, então, Deus chama Israel de filhos obstinados. A gente sabe que toda a palavra profética, ela era aplicada inicialmente àquele povo que ouvia. Então, quando Isaías, lá 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, falou isso, foi para os judeus que viviam naquele tempo. Mas entendemos também que essa palavra, ela é aplicada a outras épocas da história do povo de Israel. E evidentemente, a essência dessa palavra é aplicada a todos os tempos, aqueles que ouvem. E eu entendo que essa palavra é muito aplicada à igreja brasileira. Muito aplicada a nós hoje. Porque o que revela a obstinação? O que revela esse sentimento refratário? O que revela esse dar as costas ao que Deus fala? Porque a gente vai falar, não, eu não sou uma pessoa obstinada, pastor. Eu não sou uma pessoa obstinada, eu sou obediente à palavra. Você só consegue perceber observando os sinais, olhando os sintomas. Quais eram os sinais no povo de Israel? O Senhor diz, primeiro, vocês fazem planos que não são meus. Fazem planos sem consultar. Na versão Almeida Revista Corrigida, essa expressão planos que não são do Senhor, está conselhos que não são meus. Vocês vão buscar conselhos que não são em mim. É uma geração que faz acordos sem a aprovação de Deus, que faz acordos sem ouvir Deus falar. Acordos sem se interessar com o que Deus pensa. Acordos sem dar atenção ao que Deus diz. Simplesmente acordos. O que for melhor para mim. O que for melhor para minha alma, para eu ficar satisfeito. Esses acordos são muito sérios, gente. A Bíblia diz que Judas caminhou com Jesus. Cada um tem a sua forma de crer, eu vou dizer como eu penso sobre Judas. Talvez você não concorde. Eu penso que qualquer um daqueles poderia trair Jesus. Mas todos eles tiveram a oportunidade de ser tratados por Jesus. O que é uma pessoa obstinada? Você vê isso em Judas. Judas, quando começa a caminhar com Jesus, Jesus coloca Judas como tesoureiro. Só que Judas tinha dificuldade com dinheiro. O Evangelho diz que Judas era ladrão e roubava o que era colocado na bolsa. Porque sinto muito para alguns que reclamam muito das ofertas, Jesus também vivia de ofertas, tá, querido? As pessoas ofertavam para ele que ele pudesse se manter, já que ele vivia só do ministério. Depois que deixou a casa dos seus pais como carpinteiro, se tornou um pregador, ele vivia de ofertas. Pessoas um pouco mais abastadas davam ofertas, com essas ofertas ele comprava comida, comprava roupa, com qualquer pessoa do mundo. Então ele tinha um tesoureiro, que contabilizava as ofertas, que era Judas. Só que o Evangelho diz que Judas roubava o que era colocado na sacola de oferta. Como é que Jesus coloca um cara que tem dificuldade com dinheiro para ser tesoureiro, gente? Foi erro de cálculo? Foi erro administrativo? A pessoa do RH não fez um bom trabalho de pesquisa com Judas primeiro? Talvez Mateus, que era bom de mexer com essa área, não sentou com ele, não fez uma boa pesquisa. Faltou um bom psicólogo para analisar e ver quais eram as tendências que ele tinha na sua vida pregressa, ou então um investigador. Faltou alguém fazer uma pesquisa primeiro jurídica, saber quem era Judas. Não, gente, Jesus sabia que Judas tinha dificuldade com dinheiro, e por isso mesmo ele colocou Judas como tesoureiro, como quem dissesse: filho, eu vou te colocar tomando conta daquilo que você tem mais dificuldade, na perspectiva, na expectativa que Judas dissesse: Senhor, eu tenho dificuldade com dinheiro. Ele ia falar: eu sei que você tem, filho, por isso te coloquei aí, vamos caminhar junto nesse trabalho. Mas o que o obstinado faz? O obstinado segreda, o obstinado esconde, o obstinado não revela. E quando Judas é confrontado por Jesus na área do dinheiro,
no momento que a Maria de Betânia unge Jesus com um perfume que custava 300 denários, e Judas disse que absurdo, podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. E Jesus fala: não importunem essa mulher. E Judas se sentiu constrangido. Diz o texto bíblico que Judas saiu dali e foi procurar os líderes judeus, magoadinho, com raiva, incomodado. E foi lá procurar os líderes judeus. E há um texto bíblico fantástico, perdoe que eu não guardei o endereço agora, que diz a palavra de Deus que Judas fez um acordo com os líderes. Eles fizeram uma proposta, Judas, de 30 moedas de prata. E Judas de 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que Judas concordou com eles. Mas na frente o texto fala que Satanás entrou no coração de Judas. Um acordo foi feito. Quais os acordos que você tem feito de um tempo para cá? O que antes te causava incômodo e hoje não te incomoda mais? Será que de fato é só porque você amadureceu, está mais inteligente, mais compreensivo? Ou você começou a liberar áreas da tua vida que o Espírito Santo não tem mais acesso para te incomodar? Quais são os pecados que você tolera agora que antes não tolerava? Quais são os hábitos e práticas mundanas e seculares que você tem hoje que antigamente te incomodavam quando você ia orar? Quais são os acordos? Acordos fora do acordo de Deus, é disso que ele está falando. Essa palavra é para cada um de nós e é para esse país. Fizemos um acordo, desculpe agora se eu vou incomodar algumas pessoas, mas quando teve a passeata, ano passado, por que perpetuaram quem está no poder agora querem tirar de forma ilícita? Por que votaram quem estava lá e agora querem tirar? Por que não tiraram no voto? Porque a gente vai fazendo acordo. Eu vi gente falando: eu não quero perder minha cesta básica, eu não quero perder meus fiéis. Essa é a mentalidade do nosso povo. Acordos. Qual a vantagem que eu vou ter? O que eu ganho com isso? Igrejas fazem acordos. Líderes fazem acordos para terem vantagem. Nós fazemos acordos com a nossa alma o tempo inteiro. Você não tem que fazer acordo com a sua alma. A tua alma tem que se converter, querido. E quem tem que governar a sua vida é o Espírito, aonde o Espírito Santo habita, porque é no teu Espírito que o Espírito Santo habita, não na tua alma. Obrigado. A nossa alma o tempo inteiro quer fazer acordo com a gente. Sabia disso? Para ficar confortável. Não perdoa não. Não merece que você perdoe não. Nosso corpo quer fazer acordo. Eu vivo brigando com o meu corpo. A dificuldade que eu tenho, por exemplo, de cuidar melhor da minha saúde. Tenho consciência que é acordo que eu faço com o meu corpo. Você acha que eu não tenho consciência dos meus pecados? Que isso é tão pecado quanto o adultério, quanto a prostituição, ou quanto encher a cara de cachaça. Não cuidar do seu corpo, mas não cuido do meu muitas vezes. São acordos que eu faço. São acordos que estão de acordo com o Senhor? Não. Não dê sossego ao seu corpo, não dê sossego à sua alma, enquanto sua alma e seu corpo não estiverem embaixo da lei do Espírito, que é vida. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Não faça acordos com alguém de fora, nem com a sua alma, que sejam contra a vontade do Pai. Quais os acordos que você está fazendo para manter o seu emprego? Para manter o seu status? Manter a sua posição? Porque ensinaram para a gente um evangelho um pouco estranho, sabe? Ensinaram para a gente um evangelho que parece que é um conto de fadas. A vida aqui é luta mesmo. Ele vem trazer espada, causar divisão. Até quando você vai continuar fazendo acordo com a sua família que vai contra a palavra de Deus? Mas lá em casa todo mundo faz assim. Mas não é assim que a Bíblia diz, então eu vou fazer diferente. Eu vou ter que quebrar esse acordo com alguém lá fora para entrar em acordo com Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? A igreja brasileira fez acordos inescrupulosos. Ela fez acordo, quando era católica, com a família real, deixando a escravidão, chamando os negros, dizendo que os negros não tinham alma, dizendo que os negros eram objetos. Essa igreja fez acordo com a ditadura para levar vantagem, faz acordo com políticos corruptos ainda hoje. Quantos acordos você faz também que estão fora do plano de Deus? Não adianta falar da instituição, se eu e você fazemos acordos errados também, meu irmão. Você entende o que eu estou falando, irmão? Deixa o Espírito Santo comunicar a você o que eu estou falando hoje. Por favor, entenda isso. Ele está te falando aqui agora, nesse momento, quais são os acordos que você tem feito que não estão de acordo com essa palavra.
eu falar uma coisa contigo, meu irmão. Eu tenho uma bitola, essa aqui, ó. Eu sou bitolado para essa Bíblia. Ela é meu limite, ela é minha bitola, ela que me limita. O que está fora dela não é acordo de Deus. Posso ouvir amém dos irmãos? Não faça acordos que estejam fora do acordo de Deus. Por isso ele diz: vocês estão juntando pecado sobre pecado. Interessante que ele usa a expressão acordo, em outras versões está cobertura que não é do Espírito Santo, não é do meu Espírito. Estão buscando cobertura, porque o acordo fala de uma cobertura. Nesse acordo, o que eles fizeram, diz o texto bíblico? Eles foram buscar o Egito. Qual era a grande indignação de Deus com o coração obstinado deles? Porque sabendo que Deus era o seu pai, e sabendo que havia promessa de Deus para eles vão buscar acordo com o Egito, vão buscar a proteção do Egito de Faraó. O Egito pode simbolizar a sensação de segurança nas riquezas. Por isso que essa busca pelo Egito, no caso de Israel, mas no nosso caso agora, pode falar tanto para a igreja como estrutura, como para cada um de nós como indivíduos. Esse acordo com o que é seguro, com o que nos garante. Eu conheço pessoas, e que Deus me guarde e me livre disso também, que eu sou tão pecador quanto eles, começaram suas histórias ministeriais pregando a verdade, genuinamente, até que chegou um momento que ele teve que negociar, porque era isso ou passar fome. E a pessoa começa a negociar o que ela ensina, negociar o que ela prega, negociar o que ela diz. Porque você precisa da garantia do dinheiro, da estrutura. A igreja brasileira hoje está muito se garantindo na sua estrutura. Eu lembro que alguém me ligou uma certa vez, na época de uma campanha eleitoral, e disse: olha, pastor, fulano de tal é candidato, quer ir na sua igreja. E o senhor sabe que nós precisamos que a igreja precisa de gente lá dentro. Eu falei: não, a igreja precisa de oração e jejum, diz minha oferta. Eu, como cidadão, preciso de um representante lá. Esse negócio da igreja tem que ter um político que representa ela. Que partido político é chamado de igreja evangélica? Mas é uma garantia que nós temos, não é assim? Eu preciso de uma costa larga, costa quente, aliás. Preciso de alguém que me garanta. Que garantia que nós temos, gente? Se não for o Senhor. Essa igreja de hoje se garante no dinheiro. Estou falando de mim e de você. Nós somos igreja. Você entende o que estou falando? Eu entendo que Deus está me abençoando, se eu estou com muito dinheiro. Quem diz que dinheiro é bênção? Dinheiro pode ser manifestação da bênção de Deus em você, mas não é a bênção não, porque pode ser maldição também. São manifestações da bênção. A bênção é espiritual, meu irmão. Você entende isso? Nós estamos abençoados com toda a bênção espiritual. A bênção espiritual já foi determinada na criação do mundo. Você já foi criado abençoado. As manifestações humanas, físicas e naturais podem ser manifestação de bênção ou não, mas se eu fincar, se eu aferrar a minha confiança na garantia material, eu sou mais miserável dos homens. Não se garanta no seu trabalho, no seu emprego, no seu título, no seu cargo, na sua função, na potência da sua empresa. Essas coisas todas quebram. É só olhar as pirâmides do Egito. O que são isso hoje? Nada. É o símbolo da imponência, da arrogância humana. Não é nada hoje. É só ver prédios antigos abandonados. Casas que você passa a ver e fala: meu Deus, essa casa está envelhecida, cheia de árvores, porque criando galhos e árvores no meio da casa, porque foi de alguém muito poderoso, e que a família se apegou só por causa do dinheiro, e que aquela pessoa morre, e os filhos ficam brigando na justiça, ninguém vende a casa, preso a um bem material. Você entende isso? Nós estamos sendo estimulados pelos púlpitos a nos tornarmos materialistas. Nós não fomos chamados para ser guiados por aquilo que se vê, mas por aquilo que não se vê. Eu posso ouvir amém dos irmãos? É lógico que Deus quer te dar os bens materiais, mas não deposite sua confiança nisso. O fato de ter um carro bom, de ter uma casa boa, ter quantos carros, tanto emprego, não quer dizer que você é abençoado. Como o fato de não ter também não quer dizer. A bênção de Deus está além disso. Mas Israel se prevalecia no Egito. A força, o poder, a capacidade. Eu tenho garantia.
Por isso que às vezes é cansativo se encontrar com pastores, que como é que quando encontra outro, aí, quantos membros tem na tua igreja? Quantos membros tem lá? O que isso garante, gente? Quem diz que a igreja é forte, que tem 500, 600, ou 1.000, ou 200, ou 500, ou 300 pessoas? Quem diz que uma pessoa rica tem a ver com quantos carros ele tem na garagem, ou com a marca do seu carro? A prosperidade de Deus não está nessas coisas. Essas coisas podem ser manifestação da prosperidade, mas não são a prosperidade, meus irmãos. Não se aferre nisso, porque por se aferrar nisso, foi aquilo que o Tião falou mais cedo. Tem gente de Deus aqui hoje, cheio de dons, cheio de ministérios, estão com ministérios travados, porque estão pegando o segundo, terceiro, quarto emprego, para ter mais recursos. Tem filhos sofrendo orfandades de pai vivo, porque os pais trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia, para comprar um carro mais moderno, para gastar com maquiagem, para gastar com viagem na Disney. Viagem na Disney não vai dar para o teu filho a alegria do coração de um pai o acolhendo. Festa de 30 mil, 50 mil para uma criança não é a mesma coisa que brincar no parque com ela, se sujar no barro com ela. Entenda isso, pelo amor de Deus. A nossa vida não pode estar nas coisas. Meus irmãos, pelo amor de Deus, entendam isso. Não se aferre nisso. Graças a Deus, eu e Patrícia convivemos com muita gente miserável, pobre, mas também já andamos perto de pessoas muito ricas. E se tem de pessoas riquíssimas e miseráveis na alma. Você tem com gente muito poderosa de dinheiro, miserável na alma, filhos desses poderosos pedindo ajuda, dependente de drogas. Se você aferrar a sua vida em coisas materiais, não vai sobrar tempo para servir o próximo, para se dedicar ao reino de Deus, à causa do Senhor, com a desculpa de que eu estou crescendo para glorificar a Deus. Mentira! Você está glorificando é Faraó. Você quer bater no peito e falar: eu sou crente, eu sou aquele que Deus abençoa, olha quantos carros eu tenho. Quer mostrar de fato que Deus está te abençoando? Distribua o que Deus te deu, cuide dos pobres, visite os necessitados, sirva ao reino, sirva ao reino. Você mostra o quanto é rico, não é com quanto que você tem, é com quanto que você distribui, meu irmão. Uma igreja mostra que é poderosa, não é com quantos membros que ela tem, mas é quantos membros dela estão prontos a ir para fora, alcançar quem ninguém quer. Você entende isso, meu irmão? Não se aferre na filosofia do Egito. A filosofia do Egito é essa filosofia capitalista de hoje. Esse mundo é capitalista, gente. A nossa fé é capitalista. Nós julgamos as pessoas pelo que elas possuem. Nós falamos que não, mas na prática é assim. Você não quer ser amigo daquele que é mais pobre, você quer ser amigo do que é mais rico, você quer se aproximar daquele que pode te dar alguma vantagem. Quando é que em nome de Jesus vamos mudar essa cultura, gente? Não faça acordo com o Egito. Deus chama, esse versículo 7 é fortíssimo. Eu sempre digo que Deus tem muito senso de humor. E quem convive com Ele sabe que é verdade isso. Já houve algumas situações que eu passei com Deus e falei: pô, Deus, está de brincadeira. Só pode ser. Para não falar outra palavra pesada. A gente fala: pô, Deus, não consigo entender. Não é possível. Deus, Ele não vai ficar preso aos seus padrões para provar que Ele é Deus para você. Então, Ele brinca da nossa segurança, sabe? Ele zomba daquilo que a gente acha que é muito poderoso. Um sopro acaba com tudo. No versículo 7 ele fala: o Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu chamo de monstro inofensivo. Olha que palavra forte essa. Eu chamo de monstro inofensivo. Na verdade, esse monstro citado por Isaías é bem interessante, porque havia você sabe que Israel, quando Israel voltou para sua terra, né, e ocupou a terra, essa terra era habitada pelos cananeus, povo mais antigo, com várias tradições. E havia uma lenda dos cananeus, que é a lenda da criação do mundo. Na lenda dos cananeus havia um monstro chamado Raabe, que esse monstro ele foi destruído por Baal. Era o monstro dos mares. E Baal criou o mundo depois disso. Então esse monstro era chamado do monstro inofensivo. Do monstro que nada pode fazer. Aí Deus pega a cultura dos cananeus e zomba de Israel. Fala: vocês estão buscando o Egito para mim é um monstro inofensivo. Sabe aquilo que para nós é muito poder? Para ele é um monstro inofensivo. Jesus chamou de as demais coisas. Em Mateus, né? Vocês procuram comida, bebida,
Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós gastamos muita energia com aquilo que não vale nada de fato, gente. Eu não quero ser um hipócrita. É lógico que eu quero ter uma boa casa, um bom carro, me vestir bem, passear, lógico. Não entenda minha palavra como uma palavra aqui de um franciscano, de um tomista, né, defensor da teologia de São Tomás de Aquino, de quanto pior, melhor, de quanto mais pobre, mais perto de Deus. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: o teu coração não pode estar aferrado nessas coisas. Você entende o que eu estou falando? Você precisa caminhar com esse Deus, entendendo que Ele vai ser teu Deus, quando você tiver, como Paulo disse lá na sua carta aos Filipenses. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo. Na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez. Sabe o que é isso? Está lá viajando no transatlântico, fazendo um cruzeiro, comendo de manhã ovo mexido, com linguicinha, isso, com aquele pãozinho com brioche francês, com violinos tocando. Glorifica a Deus por isso. Amém? Está no Japeri lotado, comendo pão com epa. Conhece pão com epa? Serve assim, epa, não tem nada dentro, só com o pão vazio. Almoço é disco voador, não é isso? Sabe, bife do zoião lá, botou lá em cima, abriu a marmitita lá, o ovão lá, instalado no arroz. Glorifica a Deus por isso, que o Pai vai estar contigo ali. Você entende isso, irmão? Amém? Deus abriu a porta de emprego. Você ganhava 1.000, vai ganhar 3.000. Glória a Deus. Perdeu o emprego, ganhava 3.000, vai ganhar 1.000. Glória a Deus também. Porque o Pai vai estar comigo nos 1.000. Você pode ouvir amém, irmãos? Romanos 8, 28 é ou não é a tua verdade? Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Há pessoas aqui chamadas segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas juntamente contribuem para o teu bem. Não se aferre naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Amém, irmãos? E só o que é eterno é que de fato é concreto. Que até nosso conceito de concretitude, do que é concreto, do que é abstrato, está confuso. Sabe o que é concreto? Meu carro? Minha casa, meu palacete? Aqueles hotéis à beira do mar da Indonésia eram concretos. O que o tsunami fez com eles? Não fizeram nada. Os milhões investidos na Bolsa de Valores eram concretos. Até que veio a queda, a bolha imobiliária dos Estados Unidos fez tanta coisa concreta virar nada. O que é concreto? Teu carro? Tua conta no banco? Isso é abstrato, querido. Sabe o que é concreto? Amar o irmão. Porque isso vai ficar na eternidade. Sabe o que é concreto? O Espírito Santo é concreto. Porque ele vai ser eterno. Amém? Sabe o que é concreto? O galardão. E sabe o que é o galardão? É o sorriso no rosto do Pai. É você fazer algo, alegrar o coração do Pai, essa alegria vir no teu coração. Isso é eterno. E isso sim é concreto, que nunca vai acabar, vai perdurar para a eternidade. Invista naquilo que é eterno. Você pode dizer amém, meu irmão? Mas essa geração busca Faraó. Por isso ele fala para o profeta: escreva isso numa tábua, registre no livro. Você percebe o tempo inteiro, diz: olha, porque futuramente vão perguntar e vocês vão dizer para eles o que aconteceu. Há sempre o interesse de Deus em falar para gerações, gente. Deus está nesse negócio de gerações. Então ele fala, está falando para nós agora aqui, essa geração. Registre isso. Deus está falando para nós. Escreva no livro. Registre numa tábua, para que todos possam ler. Tem a música linda do Palavra Antiga, né? Se não conhece, vale a pena procurar na internet. Que ele fala sobre a carta. Que música que é o carteiro? Como é que é aquela música? Oi? Pode falar alto, da música, o nome da música. Carta Viva. Cartão postal. Procura na internet essa música. Bota lá na internet lá. Palavra Antiga, cartão postal. Oi? É o Lira Chaves canta também, não é isso? Mas essa música é do Palavra Antiga. E ele tem uma frase que ele fala assim: eu sou uma carta. Mas não tem que não uma carta, eu sou um carteiro, né, que carrega uma carta, não é isso? Mas que não fala nada. Não fala nada de mim.
Essa carta viva é você, meu irmão. Você entende o que eu estou falando? Quando ele falou, escreva numa tábua, publique no livro, você é o livro. Sabe qual é o nosso sonho como igreja? É bom a gente ouvir pessoas, olha pastor, Deus abençoa a gente, comprei minha casa, glória a Deus por isso, é bom também. Amém? Pessoas vieram com a vida destruída, conseguem restaurar, estabelecer uma família. Eu não tenho casa própria, eu quero ter minha casa, quero um dia contar esse testemunho, eu comprei minha casa própria. Eu quero ter a alegria de contar esse testemunho, lógico que eu quero ter essa alegria. Mas eu gostaria tanto de ver pessoas, olha pastor, esse mês, esse ano, a palavra me marcou tanto, que eu vendi um dos meus carros, e eu abençoei alguém. Essa palavra me abençoou tanto que um valor que tinha aplicado na poupança, lá guardado há não sei quantos anos, eu tirei e investi lá na ONG, pastor, e construí uma coisa nova. Pastor, Deus tocou tanto na minha vida que eu abri mão de um dos empregos que eu tinha para ter mais tempo. Eu quero visitar hospitais a partir de agora, porque isso é uma carta viva, gente. Isso marca os apóstolos que pregaram o evangelho no início desse primeiro século da era cristã, abriram mão de tudo, estamos aqui por causa deles. Será que há alguém disposto a ser uma carta para as próximas gerações, irmãos? Na minha adolescência, quantas vezes eu li o livro A Cruz e o Punhal? Alguém conheceu esse livro, A Cruz e o Punhal? Quem conheceu? A Cruz e o Punhal. Outra dica boa, procura na internet. Essa geração não conheceu o que foi David Wilkerson. Um homem que era pastor na pequena igreja na Pensilvânia, tinha uma vida tranquila no interior do país, ali. Vê na televisão um grupo de jovens delinquentes sendo presos, ele vestido por aquilo. Ele tinha vida equilibrada, ele tinha sua igrejinha, tinha o seu salário de pastor, tinha família bem equilibrada, ele abriu mão de tudo, gente, como louco, um cara do interior, vai lá para Nova York, para o Brooklyn, se enfia no meio das gangues, coloca a vida em risco. Quando eu fui lá, uma das vezes que eu fui em Nova York, eu falei, primeira vez que eu fui, eu falei, o primeiro lugar que eu quero ir é na Times Square. Eu quero ir na igreja da Times Square, que é a igreja do David Wilkerson. Quando eu entrei naquela igreja, gente, eu chorei como uma criança. Eu pude conhecer outros lugares dos Estados Unidos, como a Estátua da Liberdade, né, ir lá nos museus, pude ir no Central Park, mas nada se pareceu com aquela entrada na igreja da Times Square. Meu corpo todo tremeu. Eu li esse livro quando eu tinha 18 anos, há exatos 30 anos atrás. E esse livro foi um dos livros que mexeu com as minhas entranhas. Eu não conhecia o David Wilkerson, muito menos ele me conheceu. Talvez um dia nos encontremos na eternidade, permita o Senhor, me dê esse privilégio. Até falo para algumas pessoas, um dia estava falando com alguém sobre isso. Tem pessoal que quer tirar podia com um ídolo, com um artista. Eu queria poder um dia tirar foto com esse cara lá no céu. Mas o legado que o David Wilkerson deixou em tantas vidas, uma das vidas foi a minha. Eu não sei nesses 30 anos que eu tenho me dedicado ao Senhor, desde que eu li o livro dele, quantos jovens perdidos, com a vida destruída, pela misericórdia do Pai, eu fui usado para restaurar. Isso é deixar um legado para a próxima geração, você entende isso? Testemunho de carro zero, de quanto você tem, não é legado nenhum, querido. Não, mas temos que deixar para as pessoas o status de que as pessoas que vivem em Deus têm recurso financeiro. Ok, mas o que isso diz? Isso o mundo tem. O que o mundo não tem é a paz que o Espírito Santo pode dar, meu irmão. O que o mundo não tem é a fidelidade que o Espírito Santo pode dar. O que o mundo não tem é o gozo que o Espírito Santo pode dar. Por favor, sejam cartas vivas dessa palavra. Alcancem as próximas gerações dizendo, não necessitem do Egito. Voltem-se para o Senhor, Israel, enquanto há tempo. Amém? Essa geração era a geração, diz o Senhor, que não quer me ouvir. Olha o nível de obstinação dessa geração. Eles diziam para os videntes, para aqueles que tinham visões, não tenham mais visões, por favor. Olha o pedido deles. Eles procuravam as pessoas que tinham visões de Deus, diziam, não tenham mais visões. Eles procuravam os profetas e falavam, não profetizem mais, não nos revelem a vontade de Deus. É ou não é essa geração, gente? Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Vai ser colocado aqui na tela, não é isso, Ricardo? 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É isso mesmo. Não profetizem. Porque a gente fica falando assim, mas tem tanta gente explorando hoje aí, né? Tanta gente pregando mentira.
Mas por que eles pregam? Porque tem gente querendo ouvir. Essa geração pede, por favor, não nos revelem o que Deus quer falar para nós. E pedem o contrário. Digam-nos coisas boas. Uma geração que quer ser bajulada, sabe? Que quer ser o ego massageado. Uma geração que pensa assim, peraí, eu não posso fazer parte do Caltrim Clube, que é muito caro. Eu não posso fazer parte da maçonaria, que eu não sou muito rico. Não vou para a igreja. Então, pelo menos que o culto me agrade. Um dia eu fui numa palestra, há uns anos atrás, que eu saí muito irritado de lá. Que foi um cara que era um treinador, ele era um coach de pessoas que trabalhavam com qualidade. Ele foi falar sobre qualidade. Só que ele era uma grande empresa multinacional e começou a comparar isso com a igreja. E na linguagem dele, nós pastores, temos que oferecer um serviço de qualidade para os nossos clientes, que são os ouvintes. O cara está tudo enganado. Vocês não são meus clientes. Meu patrão é meu cliente. Ele é patrão e cliente ao mesmo tempo. Ele me dá ordem e eu sirvo a ele, através de vocês. Jesus falou para Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo. Então apacente minhas ovelhas. Eu amo vocês, irmãos. Mas primeiro amo o Senhor. Eu apacento vocês porque eu amo. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho falado com alguns jovens, eu vou voltar a falar sobre isso. Eu amo o chamado que Deus me deu. Muitas vezes já desabafei aqui da falta de esperança, da angústia desse século, mas eu amo ser pastor. Quando Deus me chamou aos 16 anos de idade para o ministério, eu sabia do que Ele queria na minha vida. Me trouxe muitas dores, mas eu amo ser pastor. Eu amo ensinar essa palavra. Eu amo cuidar de pessoas. Deus quer levantar pastores assim. Mas não se venda para os clientes. Há muita gente consumidora vindo nos domingos no culto. Já quer dar uma boa oferta, já quer dar um bom dízimo, pelo menos que a palavra me agrade. Pelo menos que meu ego seja massageado. Não transforme a igreja num Caltrim Clube. Não transforme a igreja numa maçonaria. Não transforme a igreja num grupo de amigos, num clã fechado da alta sociedade. Não procure bajulação, pelo amor de Deus, irmãos. Porque se você quiser recompensa dos homens, se não tem a do Pai. Ele falou uma certa vez, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus. Porque eles oram nas praças. Eles oram publicamente. E ele diz, para que os homens vejam a sua bondade. Depois ele fala, eles na verdade já receberam o seu galardão. Se o seu galardão é ser bajulado, fique com isso. Eu quero um galardão. Quantos querem receber o galardão de Deus aqui? Eu estava viajando com a Patrícia, ouvindo de novo a mensagem do Paulo Júnior sobre galardão, e eu ri muito, lembrando disso, né? Tem gente que acha que galardão vai ser aquela coroa no céu, com tantas estrelas, tantas pedras. Aí ele falou uma coisa que é verdade. A pessoa no céu, a gente levar o que há de pior nesse mundo, que é a comparação. Olha a coroa do Silfarne, olha a coroa da Denise, olha a coroa da Carla, olha a coroa do Rafael. A minha é melhor do que a dele. Gente, no céu não tem isso não. Galardão é o índice interno. Você entende que o Pai está feliz contigo, você entende isso? É aqui dentro. Você entende o que eu estou falando? Esse galardão ninguém pode roubar de você. A convicção de que você agradou o coração do Pai e que o Pai sorriu. É o quanto você conhece dele. Quanto mais você o conhece nesse mundo, mais o galardão você recebe. E lá no céu a gente vai saber disso. Que quanto mais você se surpreender com quem é Deus no céu, menos galardão você teve. Você entende o que eu estou falando? Quanto mais você conhece quem é Ele, mais galardão você tem. Você já sabe quem é Ele. Não haverá tanta surpresa, haverá surpresa, mas nem tanta. Porque durante a vida inteira você foi conhecendo quem Ele era. Então tenha galardão aqui. Conheça quem Deus é, mas por favor, jovens, futuros líderes, futuros pastores da próxima geração, não se vendam a esse mercado chamado evangélico para pregar o que as pessoas querem ouvir. Não bajule as pessoas, pregue a palavra, insta a tempo e
fora de tempo, redargua, exorte, enquanto há tempo. Amém? E o Senhor diz: pois bem, já que para vocês o Egito é uma segurança, já que a estrutura financeira é a segurança de vocês, já que o seu emprego, sua carreira profissional, já que o seu dinheiro na conta, já que o seu status social, já que a sua posição social é a sua segurança, eu vou fazer com que isso seja um muro rachado e que vai cair sobre você repentinamente. Irmãos, isso aconteceu algumas vezes durante a história da humanidade. Os impérios ruíram por causa disso. Imperadores se batiam no peito e falavam: eu sou o dono do mundo. O mundo caiu sobre eles. Empresas nesse país aqui, que eram impérios, caíram. Você acha que Deus, o Deus eterno, que enviou o seu Filho ao mundo, tem compromisso com um negócio chamado igreja evangélica, ou católica, ou protestante, com negócios de homens? Ele tem compromisso com a igreja, os fiéis comprados pelo seu sangue, em toda a humanidade, onde tiver alguém que busque o Senhor, mas não com instituições humanas. Não pense que a nossa garantia está nas instituições ou no recurso que nós temos, porque tudo isso pode cair repentinamente, se não colocarmos o nosso foco naquilo que é o correto. Ele diz: esse muro vai cair. Olha o que o texto fala. Eu achei muito forte o versículo 14, que diz: ele, o Senhor, o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado. Interessante, até quando o Hudson pregou para nós aqui sobre o oleiro, né? E Deus deu aquela revelação muito forte para ele, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Quem lembra dessa palavra? Hein? A forma que deforma, não é isso? Aconselho você até, as mensagens são gravadas aqui, pouca gente pega as mensagens. Elas são gravadas ali da nossa igreja. Você deveria adquirir essa mensagem ouvindo no seu carro. Estou fazendo uma propaganda sem medo de fazer essa propaganda. Pegue as mensagens da nossa igreja, pare para ouvir. Quantas vezes somos edificados no carro ouvindo as mensagens que foram ditas nesse púlpito aqui? E essa mensagem, a forma que deforma, Deus usou o louro de forma tão forte, dizendo que o vaso se quebrou, né? É uma ação feita, uma ação pessoal, ativa. Ele se quebrou. Agora esse vaso aqui, Deus quebrou. Para que Deus quebrou esse muro como quebra um vaso. O vaso de Jeremias 18, que se quebrou, o oleiro teve misericórdia, juntou os seus cacos. Mas o vaso de Isaías, Deus não teve compaixão dele. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, aos obstinados, aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Cuidado, irmão. Em contrapartida, Deus algumas vezes tem que quebrar pessoas mesmo. Parece estranho isso, não é isso? Quebrar projetos, quebrar planos. Sabe qual seria a desgraça de Jonas? Sabe qual seria a desgraça de Jonas? A misericórdia dos marinheiros. A misericórdia dos marinheiros poderia ser a desgraça de Jonas. Porque os marinheiros queriam ser mais misericordiosos do que Deus. Tem hora que o melhor lugar para Jonas é ser lançado no mar. Não tente ser mais misericordioso do que Deus na vida de alguém. Muitas vezes Deus está tratando pessoas, moendo pessoas, esmagando pessoas para curar essa pessoa, como quem aperta uma ferida, como quem esmaga para expurgar um tumor. Você entende o que eu estou falando? Como quem espreme um furúnculo, como quem pega a ferida necrosada e raspa sem pena, porque está amando. Mas os pseudo-misericordiosos que se colocam no lugar de Deus falam: não faça isso, tadinho do meu filho, tadinho do meu irmão. Não tente ser mais misericordioso do que Deus. Algumas pessoas, Deus precisa quebrar suas estruturas, sim. Amém, irmãos? E para fechar essa palavra,
depois de toda alerta de Deus, como sempre, Ele nos faz um convite. Ele diz, no versículo 18, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. E diz, no arrependimento e no descanso está a vossa esperança. Irmãos, sempre que Deus nos dá uma palavra como essa, eu tenho entendido, que por mais que sejam duras, não são palavras de condenação, mas são palavras de convocação. O pai fala firme e diz, filhos, alguma coisa está em desordem aqui. Filhos, vocês estão obstinados, estão virando as costas para mim, estão sendo refratários à minha palavra. Mas hoje, olha o que o texto diz explicitamente aqui. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Será que há alguém aqui que entendeu essa palavra? Está arrependido? Então, o que é arrepender-se? É mais do que ter remorso. Arrepender-se é entender de forma inteligente e também emocional, está no caminho errado, e dar a meia volta e dizer, pai, me mostra de novo o caminho. No arrependimento e na quietude. Será que é possível aquietar o teu coração aqui hoje, meu irmão, para ouvir o que o Espírito Santo está te falando? Será que é possível aquietar as vozes das tuas razões e motivos e senões e questões? Aquietar a tua alma para ouvir o que o Espírito Santo está comunicando ao teu espírito hoje? Será que é possível caminhar num caminho de confiança com Ele? Para que o teu vigor seja renovado. Para, como Ele diz aqui, você passe a plantar e haja chuva para regar a semente. Para que a partir de hoje, como Ele diz aqui, quando você estiver andando, uma voz por trás de você vai dizer, pega a direita, pegue a esquerda. Você entende isso? Esse nível de confiança de um filho que o pai está guiando. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar.